Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E nós começamos mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, bem como a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembramos ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. E nessa videoaula, retomando o assunto de gêneros textuais, nós vamos falar de 4 dos principais gêneros textuais que podem ser pedidos na tua prova de concurso. São eles: poesia, poema, prosa e verso. Já demos uma aula introdutória sobre gêneros textuais, em que nós conceituamos o termo, o que é gênero textual. Também falamos de alguns gêneros específicos, mas de uma forma introdutória. Nessa aula nós vamos falar desses 4 tipos de gêneros textuais que são os que mais podem cair na tua prova de concurso: poesia, poema, prosa e verso. O primeiro desses gêneros é a poesia. A poesia é um gênero escrito ou falado em linguagem subjetiva. A poesia é elaborada segundo um ritmo, sendo feita para causar emoção. Ou seja, na poesia encontram-se 2 das funções da linguagem que nós já estudamos: a função poética e a função emotiva. Temos então um gênero textual em que tudo pode acontecer, depende da imaginação do leitor ou do receptor. O leitor então é convidado a interpretar segundo o modelo das estruturas profundas causais, que nós estudamos, entre outros modelos de interpretação, na nossa última videoaula. Também usamos muito o sentido conotativo ou figurado nesse gênero textual. Em alguns casos, a poesia pode conter o sentido de defesa ou crítica de um tema. Atenção para uma coisa que talvez vocês, concursandos, corram o risco de confundir. Eu falei sobre defesa de um tema e talvez vocês tenham lembrado da prova de redação que vocês vão fazer. Tudo bem que vocês vão defender um tema na prova de redação, mas vocês não podem usar poesia para fazer essa prova. Nada disso. Como exemplo de poesia, estamos indicando agora um vídeo com uma poesia do Augusto dos Anjos, na voz de Otton Bastos e com uma animação de Lucas Cabral. Música de fundo de Astronauta Marinho. Agora vamos falar sobre o gênero poema. Se você pensou que poema e poesia são a mesma coisa, eu diria que você está 90% certo. E, aliás, a diferença nem é tão importante para efeito de prova de concurso. O poema é uma composição com versos que pode tratar de vários temas. O poema é composto de estrofes. Nesse caso, nós temos um aspecto estético que não é observado no gênero poesia, que é o uso da palavra como matéria-prima. Como exemplo de poema, estamos indicando um vídeo com um poema de Manuel Bandeira, interpretado pelo autor Luiz Thomas. Basta clicar. Vamos considerar os 3 principais tipos de poema. Esse poema que vocês acabaram de assistir agora é um poema narrativo. Ou seja, ele contém uma narrativa em que o autor descreve cenários, personagens, episódios e poderia usar para descrever outras coisas. Já o poema dramático é um poema narrativo em que a narrativa é feita através de falas. Ou, em outras palavras, a narrativa é feita por meio do diálogo entre os personagens. Como exemplo desse tipo de poema, nós apresentamos O Caso do Vestido, de Carlos Drummond de Andrade. Trata-se de uma edição de vídeo feita pelos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Goiás. Basta clicar. Por fim, o poema lírico, no qual o autor expressa sua visão pessoal do mundo. Isso ocorre como se fosse uma letra de música. Como exemplo, indicamos esse vídeo do poema Mudam-se os Tempos, interpretado pela cantora portuguesa Ana Deus.
Cada uma das linhas que constitui uma estrofe de um poema ou poesia é chamada de verso. Os versos que são feitos sem nenhuma preocupação com a contagem das sílabas métricas são chamados de versos livres. Do contrário, os versos são classificados de acordo com o número de sílabas, podendo ser decassílabos, eneassílabos, octassílabos e por aí vai. Alguns desses versos têm nomes especiais. O de 5 sílabas é chamado de redondilha menor, enquanto que o de 7 sílabas é chamado de redondilha maior. O verso com 12 sílabas é chamado de alexandrino. Acima de 12 sílabas, o verso é chamado de verso bárbaro. Agora vamos falar do gênero prosa. Trata-se de uma expressão escrita ou falada que é composta sem se preocupar com sílabas métricas, nem com versos, nem com rima. A prosa é escrita em parágrafos. A linguagem usada em prosa é, na maioria das vezes, em sentido real, denotativo. Agora, para entender de que maneira o assunto dessa videoaula é cobrado nas provas de concurso, vamos analisar uma questão que caiu na FUVEST de 2016. Segue um quadro. FUVEST 2016. Confidência de Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente, nasci em Itabira. Por isso sou triste e orgulhoso. De ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação, a vontade de amar que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Tendo em vista que o poema de Drummond contém referências a aspectos geográficos e históricos determinados, considere as seguintes afirmações. 1. O poeta é de ferro na medida em que é nativo da região caracterizada pela existência de importantes jazidas de minérios de ferro intensamente exploradas. 2. O poeta revela conhecer sua identidade como tributária não só de uma geografia, mas também de uma história, que é igualmente a da linhagem familiar a que pertence. 3. A ausência de mulheres de que fala o poema refere-se à ampla predominância de população masculina na zona de mineração intensiva de que ele é originário. Está correto o que se afirma em A. 1 somente, B. 3 somente, C. 1 e 2 somente, D. 2 e 3 somente, E. 1, 2 e 3. Mais uma vez, peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Agora vamos analisar as afirmações. A afirmativa 1 é absurdamente incorreta. Afinal de contas, fica fácil de se perceber que o termo de ferro se refere ao sentido de triste e orgulhoso, conforme a linha 3 do poema. Já a alternativa 2 não chega a ser absurdamente incorreta, mas, na verdade, só esse trecho que torna incorreta. Afinal de contas, o poema não faz qualquer referência à família do poeta. Por fim, a afirmativa 3 está correta. Fica facilmente entendido pela leitura do poema que a ausência de mulheres está ligada à predominância de homens.
Como a afirmativa 3 é a única correta, isso nos leva ao gabarito da letra B. Nessa aula, nós falamos de 4 dos principais gêneros textuais que são cobrados em provas de concurso. Na próxima aula, vamos falar sobre alguns dos erros mais comuns que acontecem na prova de interpretação de textos. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Lembramos que qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever. Aliás, você pode nos escrever para fazer comentários, elogios, críticas ou até reclamações sobre as nossas videoaulas. O Aprenda a Língua Portuguesa está trabalhando para que as videoaulas fiquem cada vez melhores do que antes. Obrigado e aguardem nossa próxima aula.